Em entrevista à TV Senado, o senador Márcio Bittar expôs os problemas reais que se escondem por trás das propostas que, a pretexto de aperfeiçoar o processo eleitoral, escondem intenções de censura. Questionado sobre as propostas relacionadas ao Código Eleitoral, o senador apontou: tudo que diz respeito à internet eu tenho preocupação. Há uma preocupação muito grande de o Estado brasileiro legislar num campo que tem problemas, mas o maior problema que pode acontecer é a censura. O senador rebateu as narrativas de que seria necessário regulamentar a internet para tratar de possíveis crimes contra a honra, lembrando que a legislação brasileira já prevê os crimes e as punições e já tem mecanismos para reparação. Márcio Bittar disse: então vou me pautar aqui com muita preocupação de o Estado brasileiro, sob o pretexto de regulamentar, acabar criando censura. O senador Márcio Bittar explicou: a internet é um campo que veio ajudar a democracia. Quebrou o monopólio da mídia, que eu considero mídia estatal, porque só sobrevive com recursos do Estado brasileiro. Bittar lembrou: uma eleição como a do Bolsonaro só foi possível pela livre expressão da população através da internet. Ele explicou os motivos para se analisar com muita prudência as propostas de regulamentação. Então, até a questão de inteligência artificial, eu vejo tudo isso com muita cautela. Por mim, qualquer coisa que possa virar, porque quem é que vai julgar o que é errado ou não, o que é fake news ou não, o que é mentira ou não? Então, eu vou me pautar o tempo inteiro para manter a liberdade de opinião e de imprensa. Há mais de 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, conduz em segredo de justiça inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. Esses depoimentos, relatórios e reportagens, produzidos por pessoas interessadas, embasam medidas extremas contra conservadores sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses do trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista.
O Senado recebeu o projeto sobre a reforma do Código Eleitoral. Quais são as mudanças que o senhor considera importantes nessa reforma? Olha, tudo que diz respeito à internet eu tenho preocupação. A minha preocupação muito grande é do Estado brasileiro legislar num campo que tem problemas, mas o maior problema que pode acontecer é censura. O brasileiro já tem mecanismos, eu mesmo já usei e já até ganhei causas quando você se sente ofendido, a sua honra e tal, de você entrar na justiça e ser reparado. Eu já enfrentei no meu estado, que é o Acre, quase 30 anos de um poder absoluto, eu era oposição, apanhei muito e nunca tive problema com relação a isso. Então eu me preocupo muito, então eu vou me pautar aqui com muita preocupação do Estado brasileiro querer regulamentar, sob o pretexto de regulamentar, acabar criando censura. Então eu acho que tudo que mexe com a internet é um campo que veio para ajudar a democracia, quebrou o monopólio vamos dizer assim, da mídia, que eu considero mídia estatal, porque só sobrevive com recursos do Estado brasileiro. Uma eleição, por exemplo, do Bolsonaro só foi possível pela livre expressão da população através da internet. Então até a questão de inteligência artificial, eu vejo tudo isso com muita cautela. Por mim, qualquer coisa que eu acho que possa virar, porque quem é que vai julgar o que é errado ou não, o que é fake news ou não, o que é mentira ou não? Então eu vou me pautar o tempo inteiro para manter a liberdade de opinião e de imprensa. Um outro tema que o Senado está analisando também é sobre o Código Eleitoral, a reforma que muda as regras do regime eleitoral. Como é que o senhor avalia essas mudanças propostas? Eu acho que a conversa mais inovadora, que eu percebo que existe clima, é o fim da reeleição. Eu concordo com a tese da reeleição, mas depois de ser aplicada no Brasil, eu fatalmente vejo que os acontecimentos, a vida no dia a dia, provou que não funcionou. O sujeito está eleito no primeiro mandato, quando ele vai montar a equipe de governo dele, seja na prefeitura, governo do estado, governo federal, via de regra, ele já monta a equipe preocupado com a reeleição. Ele já passa todo o primeiro mandato guiado, pressionado pela questão da reeleição. Então, eu hoje já comuniquei a meus colegas da oposição, parece que todos eles são favoráveis, eu sou favorável ao fim da reeleição. Tive uma conversa longa com Marcelo Castro, um querido amigo, querido colega, fui deputado federal com ele. Eu só acho que ela deveria valer já para quem for eleito em 2026. E a proposta original é para valer a partir de 2030. Eu entendo que se a gente mudar isso ao longo do ano, claro que não vai valer para a eleição municipal, mas aquele que for candidato pela primeira vez em 2026 já valeria. Então eu até falei para ele que eu devo apresentar uma emenda estabelecendo que ela passaria a valer em 2006. Eu percebo que há uma certa construção de pensamento da maioria sobre isso. Acabar com a reeleição, passar o mandato do Executivo para 5 anos, onde é que há uma divergência? Primeiro, já falei, a partir de que momento isso passa a valer? O projeto original diz a 2030, eu entendo que era melhor 2026. E a outra coisa é se coincide eleições ou não. Eu passei por uma experiência aqui na Câmara Municipal, quando eu era um jovem, eleito federal a primeira vez, tinha participado da campanha da Direta Já, participei da primeira eleição para governador de estado no Brasil, como oposição ao regime militar. E na época nós comemoramos, 82, vitórias importantes, como por exemplo a do Franco Montoro, em São Paulo, maior estado do Brasil, populacionalmente falando, economicamente e tal. A história roda, eu viro deputado federal e quem está no plenário da Câmara Federal? Franco Montoro. Humilde, um cidadão do bem, um democrata, um cristão. E eu fui jovem com essa ideia. Tem que coincidir eleições para ser mais barato, por exemplo, e tal. Fui falar com ele e ele, na maior paciência do mundo, sem nenhuma arrogância, ele virou para mim e falou assim: meu filho, você acha que o brasileiro sair de casa para votar uma vez a cada 2 anos, você acha que é muito? Aquilo ali fez eu colocar o projeto debaixo do braço, voltei, não toquei mais no assunto. Então, de fato, não é muito para um brasileiro, para o cidadão ir a cada 2 anos ou 2 anos e meio e dar um voto para um prefeito, um governador. Então eu sou contra a coincidência das eleições, até porque quando se isso acontecer de coincidir, você vai misturar o assunto da Câmara de Vereadores ao Congresso Nacional. Você vai misturar o assunto da rua, da água, da luz, do esgoto, da iluminação pública, que é uma questão muito municipal, de creche, com política externa. Então eu acho que deva
meu juízo é esse, deva continuar a eleição municipal, prefeito e vereadores e a eleição geral separada uma da outra. Então, de qualquer forma, me parece que é isso. O que eu percebo no Congresso Nacional, há uma certa maioria absoluta para acabar com a reeleição no Executivo, estendendo o mandato para 5 anos, e aí você tem uma divergência de opinião sobre a partir de quando passa a valer e se vai coincidir ou não as eleições. A respeito do embaixador da Hungria, né, Miklos Raumai, você acha que ele será convidado para vir aqui dar maiores esclarecimentos sobre a questão do ex-presidente Bolsonaro ter ido para a embaixada? Eu não farei o convite, mas se fizerem, acho que é livre. Agora cá para nós. Estão fazendo um desvio de atenção, né? Eu acho que o governo está nervoso demais e os seus defensores nervosíssimos por causa de perda de popularidade, estão querendo naturalmente forçar uma narrativa que nada mais é do que não se conformar com a popularidade de Jair Bolsonaro.